Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Coração de Autor. Meu nome é Ana Paula Borges e nós sempre falamos aqui nesse vídeo, nesse canal sobre livros. Antes de mais nada, pessoal, vocês que deixem aquele legalzinho, aquela curtida, se inscrevam aqui no canal para que ele venha ter maior visibilidade e podem compartilhar à vontade, tá bom? Hoje eu venho aqui para apresentar para vocês o meu novo livro, Esse lindão aqui, ó, gente. Esperança, sonho ou ilusão. Bem, olha que coisa linda. Deixa eu mostrar primeiro o livro para vocês, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Ó, aqui vem falando alguns trechinhos do livro, tem orelhas. Do outro lado tem uma apresentação minha ainda morena, preferi deixar porque não vai ser a toda mudança, de cabelo, que eu vou colocar uma foto nova. Ele é um livro bem interessante, tem 370 páginas, tá? No finalzinho tem aqui a logomarca, algumas redes sociais, tá? Esse daqui, diferentemente do outro, eu ajeitei ele com uma letra maior, um pouco mais espaçoso, Ó. E esse livro, gente, pra mim, ele é muito especial, tá? Ó, o fundo, a contracapa. Ele é muito especial porque esse livro, eu idealizei, ele em 92, tá? 92, eu tinha 13 anos, ó, quanto tempo, 13 anos. Foi durante as Olimpíadas de Barcelona, em que a seleção brasileira de vôlei ganhou, a medalha de ouro. E eu lembro que naquela época eu era muito fã da seleção brasileira de vôlei, e como eu estava em um processo de terminar, eu já tinha terminado a escrita do meu primeiro livro, que eu ainda não publiquei, eu idealizei esse. Só que assim, ele tinha um segundo livro ainda, ou melhor, esse foi o terceiro. Tinha um segundo livro que eu também já tinha começado a idealizar ele e comecei a meter mão. Então, o que foi que eu fiz? Eu planejei todo o livro, mais ou menos o enredo da história que eu criaria, e disse, olha, quando eu terminar o outro, eu meto mão nele. Só que assim, o outro, chegou um momento que eu cansei, porque naquela época, eu estava na 7ª série e chegou a 8ª série e começou, gente, a ficar muito complicado para mim, então não deu para eu dar continuidade ao outro livro, ao segundo livro. Aí eu parei um pouco, eu disse, poxa, eu não tenho como começar o terceiro livro se eu não terminar o segundo, senão eu vou me perder. Eu passei um período sem escrever, Então, esse livro aqui, esse fofinho, ele começou a ser escrito em 94, ou seja, foi idealizado em 92, e eu comecei a meter mão nele em 94 para 95, tá? E eu terminei esse livro mais ou menos em 97 para 98. Ele é um livro que eu precisei dar uma repaginada nele, na história dele. Não mudei o assunto em si, mas eu dei uma melhorada porque, poxa, quando eu idealizei esse livro, eu tinha 13 anos. Comecei a escrever ele com 15, E eu olhei, encarei, como é que eu vou pegar esse desafio agora? Então, eu peguei ele, dei uma melhorada em alguns aspectos e o livro, gente, ficou muito bacaninha, tá? É um livro também que se trata de romance. Esse romance eu vou ler, ou melhor, o que tem na contracapa, só para dar uma chamada em vocês. Este livro conta a história fictícia de um adolescente que nutriu uma paixão platônica por um jogador da seleção brasileira de vôlei. E, devido ao sentimento que tinha pelo seu ídolo, passou a se dedicar ao mesmo esporte, vindo a se tornar uma das jogadoras de vôlei mais famosas do Brasil e do mundo. A vida da atleta dá uma reviravolta quando conhece Samuel Odônio, também jogador de vôlei da seleção brasileira.
Este desperta uma paixão arrebatadora em Ilona. Depois eu vou explicar de onde foi que eu tirei esse nome. No entanto, Samuel possui um relacionamento estável com Cibele Paola, garota a qual ele é apaixonado, mas que sempre o decepciona por seus excessos de ciúmes e escândalos. A vida de Ilona dá um giro de 360 graus quando decide se entregar a Samuel e lutar pelo amor dele. Isso faz com que a mesma alimente o sentimento de esperança, corra atrás dos seus sonhos, mas que também sofra por causa de algumas ilusões. A obra é cheia de situações que ocorrem em nossa realidade, carregada de momentos de muita garra, romance, sexo e erotismo. Essa história tende a prender o leitor que aprecia romances com toque televisivo. Bem, de onde foi que eu tirei esse título? Esperança, sonho ou ilusão. Nessa época eu assistia muita novela, gente, mexicana. Assim, então, eu poderia ter sido mais criativa, né, nesse título aí, mas eu não quis mudar porque eu vim escrever o livro quase 30 anos depois. Escrever não, publicar, né? Resolvi deixar esse mesmo. E tinha um porquê disso, né? Esperança, a menina, escreve, claro, né? Ela morava aqui na Bahia, tinha vontade de ser jogadora de vôlei, porque era fã de um jogador de vôlei da seleção brasileira. E ela era uma menina alta, então ela começou a se dedicar a isso, não era muito boa, mas se tornou uma das melhores jogadoras de vôlei do mundo, né? Nessa época que eu tive essa inspiração, além de eu ser fã, eu era tipo apaixonadinha, fã, né, de um jogador da seleção brasileira de vôlei, o Tandy, gente, Tandy, tá? Não tem nada a ver mais o que Tandy era com o que Tandy é, né? Nem jogador mais de vôlei ele é. Então, como eu era muito fã, eu alimentei isso. Agora, ao contrário de Ilona, eu jamais daria para ser jogadora de vôlei, porque eu só tenho 1,56 m e para ser jogadora de vôlei você tem que ser bem alta, né? Então, é isso, tá? Esse livro está à venda no site do Clube de Autores, nasamericanas.com, na Amazon. Na Amazon tá até com algo que eu tenho que verificar com eles, porque eles estão confundindo um pouco esse livro, tem outro livro árabe lá, vai que a pessoa compra esse e recebe o outro, né? No Mercado Livre, no Submarino, então tem alguns sites que são seguros, estão vendendo este livro aqui, tá? É um livro bem bacana, gostoso de ler, divertido, né? Não é um livro assim tão mais sério, com algumas situações mais complicadas, como ocorre com Dois Rios, tá? Esse daqui é um pouco mais tranquilo, um pouco mais light, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, vou explorar um pouco mais. Ilona, de onde foi que eu tirei esse nome? Gente, é uma coisa de adolescente. Na adolescente é meio doido. Eu lembro que eu sempre gostei muito de nomes exóticos, né? Nomes diferentes. Tira pelo nome de minha filha, né? Que eu coloquei um nome bem diferente. E assim, gente, esse livro eu publiquei em março, início de março, mas eu preferi vir aqui, né? Divulgar ele agora, mais de um mês depois, porque ontem foi meu aniversário e pra mim eu queria que fosse uma data especial. Não deu tempo de ser ainda na data do meu aniversário, né, no dia 25 de abril, mas tá valendo, tá certo? Bem, de onde eu tirei Ilona? Ilona é um nome europeu, tá? A personagem, ela tem descendência europeia, mas era o nome de uma atriz de filme pornô que era muito famosa, muito bonita e assim se envolvia em muitas polêmicas na época, chamada Titiolina. Vocês já devem ter ouvido falar nela em algum momento. E o nome dela também, ela é chamada de Ilona. Então eu tirei esse Ilona daí, tá certo? E desde já eu peço a vocês que deixem o legalzinho de vocês, não deixem de me acompanhar, se inscrevam no canal e convide outras pessoas também. Tá bom? Um beijo enorme, fiquem todos com Deus.